Sejam muito bem-vindos à mais uma edição bastante especial aqui do CIESP São José dos Campos, do podcast do CIESP São José dos Campos, melhor dizendo, com dois convidados muito especiais. Eu estava falando aqui para eles o quanto eu estava ansiosa para recebê-los aqui em casa, e é a nossa casa, a Casa da Indústria. Então, muito bom recebê-los. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, mas são dois conselheiros que fizeram a diferença aí nessa gestão que estamos, né, do CIESP, que estamos desde 22, trazendo aí, além de ter uma participação ativa no nosso conselho, mas são duas pessoas que contribuem muito, né, para o desenvolvimento da indústria e também do CIESP aqui promovendo esse desenvolvimento. Então, vou passar a palavra para o Fernando Cunha. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, prazer tê-lo aqui. Pedir para você se apresentar um pouquinho. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou o vice-presidente e gerente geral da América Latina da Johnson Controls Hitachi, um fabricante de equipamentos de ar-condicionado, uma multinacional. Trabalho na indústria há 25 anos, vários setores. Há 2 anos tenho trabalhado como conselheiro dentro da sua gestão, que é um prazer sempre as trocas que a gente tem, poder aprender com vocês e trocar, sempre em prol da indústria como um todo, que acho que é o que realmente nos motiva a vir aqui todos os dias, trabalhar todos os dias. A gente levanta uma bandeira, acho que muito harmoniosa, de como fazer a indústria progredir cada vez mais, né? Então, espero que hoje a gente tenha a oportunidade de falar um pouquinho mais dos desafios, dos progressos e de como estamos na indústria de uma forma geral e também para a Johnson Controls Hitachi, que eu represento. Bruno, seja muito bem-vindo, por favor. Ale, obrigado. Um prazer estar aqui. A gente vem falando desse projeto aqui, Sim. dessa iniciativa há um tempo. Super legal. Eu acho que poder conectar pessoas na indústria e fazer isso de uma maneira interessante, que o podcast sempre traz essa abordagem mais leve e fazer disso um bate-papo, tá? Bruno Morante, sou diretor industrial na planta da Bayer, aqui em São José dos Campos. Tenho um pouco mais de 20 anos aí na indústria, sou engenheiro químico de formação e acabei circulando um pouco aí na indústria dentro da Monsanto e da Bayer. Uma carreira muito focada na indústria, sou um apaixonado por indústria e vai ser ótimo fazer esse bate-papo aqui com vocês. Uma honra poder dividir a mesa aqui com o Fernando, a gente poder interagir, aprender, compartilhar e que a gente possa levar um pouquinho sobre a indústria do Vale do Paraíba, da indústria de São José dos Campos e, por que não, falar um pouquinho da indústria do Brasil, para que os nossos parceiros aí possam participar ouvindo aí o nosso bate-papo. Perfeito, vou pegar o seu gancho já, então já vou trazer, já para você continuar falando aqui, como que você está vendo nesse momento da indústria, né? A gente teve aí falado, né, muito, a gente já conversou bastante, já trouxe esse tema algumas vezes. A pandemia trouxe uma mudança no mercado e uma reestruturação, inclusive, da indústria como um todo. Todos os setores passaram por algum tipo de mudança, né? E claro, a gente tem a nossa visão regional, mas aí são indústrias grandes, tanto a Johnson Hitachi, né, contra o Hitachi quanto a Bayer, elas têm ali uma representatividade, né, mundial. Então a gente não tem só esse olhar regional, mas a gente tem um olhar global. Queria escutar um pouquinho de vocês, como que vocês estão vendo, né, esse momento pós-pandemia, que já faz um tempo, mas de como que vocês se estruturaram, com desafios que nesse período vocês tiveram, né, e como que vocês estão tendo essa visão aí de continuidade para um novo processo. Bom, eu vou começar aqui, de novo, a gente vai fazer isso um bate-papo, espero não ser redundante aqui, porque acho que a gente tem familiaridade, apesar de serem negócios distintos, a gente estava até que num break fazendo um bate-papo, acho que desafios semelhantes, né? Então, eu acho que, de novo, a gente está num ano onde a indústria tem apresentado índices positivos, então as coisas, vamos dizer, num pós-pandemia, etc., acho que um momento de acomodação, resultados positivos, tá? Vou trazer uma lupa especial, né? Estava lendo um relatório da Fiesp recente agora, do ciclo entre janeiro e setembro. Vou trazer a lupa aqui para São José dos Campos. A nossa regional tem trazido uma balança positiva. Tá? Sim. A gente tem aí um volume de exportação muito positivo, sim, na ordem aí de 5,6 bi nesse período, versus uma importação de 3,2, ou seja, uma balança positiva. Então, assim, é uma região que ela é muito próspera e isso mostra um pouquinho dos resultados que a gente tem trazido, tá? Mas existem desafios bem significativos. Eu vou trazer um pouquinho do olhar para dentro da Bayer hoje. Um desafio muito significativo que a gente tem tido
tem um efeito logístico, tá? Hoje a planta que a gente atua aqui é uma planta que ela requer produtos importados, matérias-primas importadas, e a gente ainda não percebeu uma acomodação no aspecto logístico no pós-pandemia. Tá. Então isso ainda vem gerado para a gente aí. A gente precisa ser criativo, a gente precisa buscar cada vez ser resiliente para que a gente se acomode mesmo com esses desafios, mas não tem sido fácil, tá? Seja aí navios, contêineres, omissões de portos, então, assim, dentre outros desafios que a indústria tem, mas eu trago esse mesmo um pós-pandemia que a gente ainda não conseguiu encontrar uma acomodação para que a gente torne a cadeia de suprimentos um pouco mais competitiva ou mais equilibrada, tá? Esse é um dos desafios que eu coloco em pauta. Aí, Fernando, fica à vontade para trazer outros aspectos. Até antes de você comentar, Fernando, eu acho que isso que o Bruno trouxe traz realmente um olhar que não é só da Bayer, né? Acho que da indústria como um todo, porque o mercado internacional é bastante agressivo. Então, a gente vê realmente entradas, né, preços predatórios aqui, que entram aqui no Brasil, porque justamente por conta de incentivos de países, principalmente asiáticos, né, tem uma política diferente, né, do Brasil, que traz ali bastante subsídio para essas empresas aumentarem a capacidade produtivas e o que eles não conseguem, inclusive, fornecer dentro do... Quer dizer, que eles vendem para o próprio mercado e isso acabam desovando, né, o excesso de produção em mercados, né, como o Brasil. Então, isso é um ponto que a indústria vem trabalhando bastante. Várias entidades estão mobilizadas né, junto ao governo para que a gente busque uma solução estruturante, né, e que a gente possa também... Se existe um setor que precisa de alguma... inovação, que não é o caso, né? Na maior parte as nossas indústrias são bastante competitivas no processo produtivo, os problemas ssão justamente de que o Bruno trouxe aqui um pouco, mas de que essa pauta é uma pauta importante, a gente precisa olhar com muito cuidado e o governo precisa se apoderar disso para que a gente realmente acabe não perdendo mais um espaço, né? Como a gente vem perdendo nos últimos anos. Apesar desse crescimento, né? Que a gente tem neste momento, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de uma curva aí mais favorável para a indústria, ainda é um cenário preocupante. É verdade, a gente acaba olhando os dois prismas. A gente tem um lado histórico, que o Brasil e a América do Sul é um país que a gente fala que é pós-industrializado, então, em vez de chamar subdesenvolvido, tem outro termo um pouco mais elegante, Sim. que é pós-industrializado. A gente tem que fazer o tal do catch-up com outros países, e para fazer isso você tem que ter uma série de atividades que não vêm só do setor privado, vem do público, vem da educação, vem de investimento em pesquisa e desenvolvimento, uma série de ações conjuntas e um plano de Estado que fazem com que você consiga ser mais objetivo em relação a quais indústrias você quer promover, geralmente com alguma similaridade com a vocação do país, né? Então você sempre tenta, como nossas empresas, né? A gente tem as vocações da nossa empresa e você tenta ali conciliar realidades com a tua vocação para fazer aquilo acelerar. Para o país não é diferente, a gente tem essas limitações há muitos anos e isso realmente a gente não pode esquecer de vista porque é o primordial. Nos últimos anos a gente vem fazendo alguns voos de galinha, que a gente fala, né? Sim. Então a gente cresce 3%, recua 2%, 1%, depois cresce 3% de novo, e isso não é o suficiente para que o país aumente o seu grau de industrialização para níveis desejados para um país que quer melhorar a renda média. Então, eu acho que a nossa industrialização hoje está em termos de 10%, 11%, e a gente deveria estar em 30%, ou já teve em 30% em épocas da década de 70, 80, que deixa saudades nesse momento, né? Mas o outro lado da moeda também, a gente não pode só se abraçar com o que a gente perdeu, a gente tem que entender a complexidade do cenário e ir tentando aproveitar as oportunidades que a gente tem para ir seguindo. Pós-pandemia, eu acho que abriu para todas as indústrias globalmente a questão do local for local, que é você parar de depender de trazer mercadorias de mercados que estão muito distantes por conta de riscos de rupturas como a gente viveu durante a pandemia. Então esse movimento foi muito forte pós-pandemia para a maioria das multinacionais
Isso foi um incentivo, foi bom para o Brasil, porque foi bom para os outros países também, porque ele desenvolve justamente os investimentos locais e toda a cadeia produtiva. Acho que você pode falar um pouquinho mais, explicando mais o que é o Loco for Loco. Então, eu não sou especialista em supply chain, provavelmente o Bruno pode me ajudar muito mais, mas a questão é que você aí tem que trabalhar num plano de gerenciamento de risco, onde você vai trazer para próximo do consumidor final as cadeias produtivas que são críticas para você manter a sua operação. Sim. Então, isso virou uma estratégia global para a nossa empresa e por isso a gente tem crescido nos investimentos aqui no Brasil, depois a gente pode falar um pouco mais disso, e é uma tendência que eu não vejo voltar atrás, que deve nos beneficiar, né? Então, esse foi um aspecto pós-pandemia que acho que mudou. E, claro, vem exatamente como o Bruno comentou, todas as limitações logísticas que a gente vê, os desafios de supply chain, eles reforçam a implementação dessa estratégia. Eu acho que você trouxe um ponto importante, que quando você fala de política de Estado, né, que não é política de governo, né? Quando a gente olha, né, quando a gente tem a ruptura e passa para um outro governo, aí a gente tende a perder o que foi construído, né? Independente a gente está falando aqui de partido, mas a gente precisa realmente ter essa consciência, né, de que precisamos ter continuidade no que é feito, né? E isso acaba perdendo. Mas é isso, né? Não é só a indústria que faz, né? Então você comentou, após pós-pandemia, a gente buscou estratégias para que a gente se organizasse e dependesse menos do mercado externo. Então, essa é a parte que a indústria fez, olhando, né? A gente vai falar de investimentos também. Mas o que do outro lado é feito, né? Com o papel da entidade também, né? Então, acho que isso traz... Porque, assim, só batendo bola aqui, a indústria multinacional que a gente trabalha, ela não é uma entidade sem fins lucrativos, né? A gente está aqui representando uma entidade que está visando o seu lucro, seja o lucro do acionista, ou se é uma empresa asiática mais focada para o market share, uma empresa familiar mais focada para a sustentabilidade em longo prazo, mas ela tem seus objetivos econômicos lícitos, Sim. corretos, né? Então, para ela, não adianta querer impor um risco maior do que ela está disposta a tomar. Então, quando você fala de um risco país, ela vai fugir de qualquer investimento que você esteja colocando ela numa situação de que ela poderia evitar esse risco em um outro país da mesma empresa, né? Sim. E aí entramos um pouco no outro assunto que a gente falou. Geralmente, a concorrência que a gente tem é uma concorrência... Existe uma guerra desleal, mundial, né? Hoje entre países, né, uma guerra econômica, né, hoje muito acirrada entre Estados Unidos e China, né, que estão ali nesse embate que só vai agora acentuar, né, com as eleições que tiveram. E o Brasil está ali, meio que perdidão no contexto, tentando se situar. Mas como você disse, como não tem uma continuidade, um plano de Estado, a gente vai meio que à deriva, né? Então a gente às vezes surfa uma onda, consegue aproveitar de algumas coisas e outras a gente fica à mercê das circunstâncias externas, né? Então só para exemplificar, e desculpa se eu tiver... Não. Por exemplo, uma das coisas que eu como executivo, tenho certeza que o Bruno também tem isso, rotineiro, são exercícios onde a gente tem que comparar a produtividade de uma planta no Brasil com uma planta na Ásia, com uma planta na Europa, uma planta nos Estados Unidos. E ali não tem nacionalismo. Às vezes até se tem uma conversa, não, e isso já aconteceu muito, principalmente no passado com empresas asiáticas, né? Não, mas não vai ter tech transfer, eles vão manter a tecnologia ali, porque isso até acontece, mas principalmente multinacional americana, eles não estão preocupados com isso. Nesse momento, ele quer realmente ver onde tem o melhor rendimento. E a gente parte muito atrás nessa competição, né? Então, se não tiver um plano de Estado, voltando à questão do plano de Estado, que é ali uma série de fatores, a gente fica muito vulnerável às oscilações que a gente tem da economia e acaba invariavelmente acontecendo o que aconteceu nos últimos 20 anos, que foi uma desindustrialização do Brasil para outros países, inclusive países com os quais a gente já teve liderança tecnológica, como o México, né? Que é algo que para nós não faz sentido nenhum. A gente aqui tem um papel, toda a condição de engenharia, de tecnologia, para ter um papel de liderança na América Latina, né? Trazendo isso, Bruno, como que você acredita que o investimento em tecnologia e inovação
consegue trazer esse olhar que o Fernando está comentando para passar esses desafios? Você acha que através da tecnologia e da inovação é o caminho para que a indústria se fortaleça e cresça e se desenvolva? Ale, para mim, é um dos caminhos, tá? É fundamental que a gente busque isso, esse comparativo que o Fernando comentou. Isso é fato, a gente faz isso sempre para avaliar o quanto eu estou competitivo frente a um concorrente asiático que consegue colocar um produto aqui no Brasil num preço super competitivo. Então, se eu, como indústria, não me movimentar no aspecto de inovação, de tecnologia, a busca efetiva de indústria 4.0 ou até de indústria 5.0 daqui a pouco, a gente vai ficar para trás. Então, é fundamental que isso aconteça, mas não é algo isolado. Então, tecnologia e inovação é fundamental, não tem como, é um caminho sem volta. Mas tem outros aspectos, né? Do ponto de vista de gestão, do ponto de vista do que a gente falou, de planos estratégicos que envolvam todos os pilares que a gente falou, desde capacitação das pessoas, processos bem estruturados, tecnologia e inovação, as parcerias e colaborações, que a gente daqui a pouco na pauta a gente vai entrar aqui, você comentou sobre as entidades, né? O quanto a fortaleza da indústria é maior do que uma indústria sozinha, tá? Então, o quanto as entidades têm um valor muito grande para trazer representatividade, que muitas vezes as indústrias são diferentes, são setores distintos, mas as dores são comuns. É isso. Então, como que a gente se junta como entidade, como que a gente trabalha para que a gente suporte e garante essa continuidade que a gente está falando, né? Que a gente busque, através de entidades fortes, como é o caso do CIESP, pautas e dores comuns para que a gente proteja a indústria nacional, tá? Então é um pouquinho do que a gente precisa fazer. Aproveita esse momento, fala um pouquinho dos investimentos que a Bayer tem feito, tecnologia, como que vocês têm avançado nesse sentido. Se você quiser colocar regionalmente aqui, até para trazer esse exemplo. Eu vou trazer um aspecto um pouquinho mais ampliado, tá? E eu peço um parêntese um pouquinho para falar um pouquinho da Bayer. A Bayer hoje é uma empresa global, uma empresa com mais de 100 mil funcionários, com 3 divisões. Uma divisão farma, uma divisão de produtos para autocuidado e uma divisão agro. Tá? No Brasil, nós temos as 3 divisões e a Teisana em São José, nós temos aqui uma planta do negócio agro. Tá? O negócio agro, quando a gente fala na questão de tecnologia e inovação, eu vou trazer aqui 2 aspectos. Um deles, tudo aquilo que a gente inova para dentro de casa. Ou seja, que inovações eu estou trazendo aqui dentro da planta, de conceitos de tecnologia e inovação do ponto de vista de transformação digital, todo o revamp que a gente tem feito nas nossas linhas de embalagem, todos os controles de processo de maneira muito mais preditiva, para que a gente antecipe o problema antes de corrigir um problema depois que aconteceu. Enfim, acho que isso é um padrão que a indústria tem feito. E temos um segundo lado, que é como que a gente antecipe e leva inovação para o nosso cliente. Porque dentro do aspecto agro, nós temos hoje sementes de alta tecnologia, proteção de cultivos de alta tecnologia, temos uma plataforma digital para levar para o agricultor, para que ele consiga mapear a propriedade dele para as melhores tomadas de decisão. A gente tem alguns negócios bem inovadores, até no aspecto de sustentabilidade. Nós temos um programa chamado Procarbono, nós temos algumas iniciativas que têm muita conexão com tecnologia e inovação para que a gente leve isso para o agricultor. Para que a gente torne a agricultura cada vez mais produtiva, porque no final do dia, alinhando com o comentário do Fernando há pouco, o produtor lá quer produzir mais para que ele consiga rentabilizar mais, mas como que a gente garanta que a gente preserve os recursos naturais e a gente cada vez mais tenha uma agricultura sustentável. Então a Bayer está nessa jornada de tecnologia e inovação, tanto dentro de casa, mas também levando isso para o agricultor. Muito bom. Fernando, também trazendo um pouco desse contexto de tecnologia e inovação, e já vou trazer a sustentabilidade também para o assunto, para a gente já poder fazer uma mistura aí dos assuntos, que eles se complementam muito. Eu não vejo, né, uma indústria hoje sendo competitiva se ela não olhar para uma transição para esse olhar sustentável, né, uma competitividade sustentável, né? Então, e isso passa por tudo que a gente comentou aqui, né? Não é um olhar só da indústria, é um olhar de política pública, né? A gente precisa realmente fazer uma transição. Ela não dá para ser de uma hora para outra. Ela precisa ser planejada e precisa ter ali a entidade envolvida, o governo envolvido, a indústria envolvida. Então, o investimento por si só, como o Bruno trouxe, não é só suficiente olhar para a inovação, para o seu processo produtivo local,
a gente tem que olhar para o todo. E a questão da sustentabilidade vem aí como mais um ingrediente desafiador para a indústria. Então, eu queria que você pegasse isso e trouxesse para a gente também uma visão. Bom, sobre a questão da inovação que vocês comentaram, né? A gente, na Johnson Controls Hitachi, a gente se preocupa muito em alguns aspectos que são fundamentais para qualquer indústria serem bem sucedidas. Então, uma é a escala. Se não tem escala, você não consegue ter um custo mais barato de compras, vantagens, benefícios diversos de você ter um volume maior. Para você ter escala, geralmente o mercado nacional brasileiro nem sempre é o suficiente, então a América do Sul, por exemplo, é um lugar muito interessante para a gente, a América Latina, para conseguir essa escala, porque são países que estão no mesmo nível industrial de desenvolvimento que a gente, tecnológico. Então, se a gente pegar a balança comercial com a China e os Estados Unidos, a quantidade de produto industrializado que a gente exporta para eles é zero. Em contrapartida, o que a gente compra deles é a grande maioria. Isso muda drasticamente quando a gente está olhando para a América Latina. O nosso percentual de produtos com maior valor agregado, que é de fato onde a indústria consegue o quê? Ter maiores margens, aumentar maiores salários, e isso puxa toda a economia, é um lugar para a gente muito interessante e estratégico de crescer, não só para a minha empresa, como para todas as outras. Agora, para você fazer isso, tem que ter esse investimento de pesquisa, desenvolvimento, em produtos que sejam específicos e bem-sucedidos nessa região. Né? Então, um pouco do que você comentou com a Bayer, não adianta você simplesmente fazer um tech transfer de alguma fábrica europeia ou dos Estados Unidos. Você tem que realmente usar da sua engenharia local, e aí vai o investimento que a gente faz. A gente aqui tem um grupo de engenheiros que provavelmente é o terceiro maior do mundo, porque eles desenvolvem produtos que realmente vão ser produtos que vão atender a demanda dos nossos consumidores aqui de uma forma muito melhor do que se eu importasse. Isso é uma forma de você tentar compensar a nossa deficiência de produtividade, de escala, comparando os asiáticos, então, e faltas de até proteções e incentivos do governo. Essa parte assim, que eu acho que é fundamental do nosso crescimento. Todas as indústrias necessitam investir nisso, desenvolver produtos customizados, ter escala aqui na região. E o terceiro, ter acesso a crédito, né? Que para nós de multinacionais não é um desafio, a gente tem o crédito para a gente, mas isso não é a realidade da maioria dos nossos associados, né? Não é a realidade da maioria das indústrias aqui. Então, tem que ter aí algo mais organizado, e a CIESP ajuda muito nisso, para ter acesso a crédito. E créditos que sejam competitivos com o nível de rentabilidade que essas empresas têm no mercado. Para isso, a questão da sustentabilidade ela começa também a ter um papel cada vez mais relevante. Estão existindo cada vez mais linhas de crédito com valores mais acessíveis internacionalmente, que acabam chegando para o Brasil, para investimentos que têm níveis de sustentabilidade que atendem normas mais exigentes. Então, eu acho que o assunto de sustentabilidade ele só funciona se a gente conseguir agregar a sustentabilidade com o ganho econômico. Se você não junta os dois, você corre o risco de ficar um cara que está falando sozinho. Né? Eu estou pregando algo que na prática não vai acontecer. Quando você une os dois é que você consegue. E aí a questão de investimentos externos com juros muito menores, quando você tem práticas sustentáveis, já é uma realidade hoje em vários mercados. Por exemplo, data centers. Data centers é uma indústria que está tendo um boom enorme no Brasil. O Brasil virou um hub de data center e vai virar para os próximos 10 anos. Por uma série de razões, tem a localização das fibras óticas, tudo, mas talvez o grande ponto é que aqui tem uma matriz energética considerada limpa. E essas são operações de grandíssimo consumo. Então, os créditos que vêm para o Brasil por conta disso, por conta da nossa matriz energética, tudo isso são oportunidades que a gente tem, que é o potencial Brasil, que a gente tem que olhar a sustentabilidade não com o olhar de uma tarefa árdua ou uma exigência que eu tenho que cumprir por conta. Essa é a nossa vocação. Essa pode ser realmente a grande saída do Brasil para
dar um pulo tecnológico industrial que não conseguiu nos últimos 30 anos. Então, eu olho com um grande entusiasmo, eu acho que isso a gente tem que trabalhar com o CIESP, com o Fiesp, todas as empresas juntas, para poder explorar ao máximo. Muito bom. Quer complementar alguma coisa, Bruno? Não, eu vou colocar dois pontos aqui, tá? Eu concordo muito, tá? As duas coisas têm que caminhar, como que eu trabalho com essa agenda muito forte na questão de ESG, no aspecto de sustentabilidade, mas ao mesmo tempo como eu torno isso viável para que as coisas caminhem juntas, tá? E existe formato. Eu acho que a gente precisa ser criativo, precisa buscar oportunidades. Na Bayer, a gente vem com essa jornada muito forte também, como eu disse, assim como inovação e tecnologia, a parte de sustentabilidade tanto dentro quanto fora. E um aspecto, falando de indústria de forma geral, eu falo isso muito com a Lê. Eu acho que como entidade, eu fico pensando num tema que a gente tem que continuar focando. Às vezes eu acho que a gente ainda é emocional e pouco baseado em dados e uma série de aspectos, tá? Isso que você falou, nós temos essa vocação, temos um país com uma matriz energética limpa, etc. Só que a gente fala pouco disso, talvez a gente tem pouco dado sobre isso. Talvez o Bruno seja a pessoa que mais me questiona e mais me provoca nesse sentido. Aqui em São José, a gente fala muito da indústria daqui, eu falo assim, como que a gente pode, com um grupo de indústria, mapear como eu sou uma indústria verde, uma indústria sustentável aqui? E a gente não tem esse dado. Verdade. A gente tem individualmente a indústria A, B ou C, acho que todo mundo tem mapeado, mas como indústria geral em São José, como que a gente está hoje para que a gente leve essa informação de uma maneira estruturada e valorize a indústria local? Como que a gente fomenta essa base de dados para poder ligar os elos da cadeia? Por exemplo, você tem uma região que tem um fomento com relação à produção de biogás. Ok, mas ele está lá no interior, próximo a Ribeirão Preto, e aqui eu estou precisando desse biogás, só que não tem uma linha que conecte o meu biogás para eu poder utilizar aqui. A partir do momento que eu tenho um dado que fala que a indústria em São José precisa disso como matriz energética e lá tem a geração, eu tenho condição de influenciar para que os elos se conectem. Se eu não tenho essa base de dados sólida, eu faço muito bem lá e faço muito bem aqui, mas no final a gente não evolui tanto quanto a gente poderia, sabe? Então, assim, trabalhar com dados para que a gente consiga conectar os elos da cadeia e valorizar o que a gente faz de bem feito, que nós somos sim uma indústria que temos uma jornada, é claro, mas temos muitas coisas positivas do ponto de vista da indústria sustentável. O objetivo aqui é trazer essas reflexões, a gente não vai chegar a respostas, né? A gente vai trazer realmente esse pensamento que está sendo muito rico, né? Está sendo muito rico escutar vocês. Eu acho que essa é uma oportunidade muito legal para quem puder escutar o podcast e trazer isso, né? Porque são discussões que aqui a gente vê muito pouco acontecer. Então, acho que vale muito a pena. Então, mais uma vez, provocando vocês, então entrando na empresa de vocês especificamente, me falem um pouquinho do ESG. Como que na empresa de vocês isso está estruturado ou como que está sendo esse planejamento? E aí, fiquem à vontade para quem quiser começar. Bom, eu posso começar aqui. O G, a gente, de novo, acho que talvez multinacionais tenham uma estrutura de governança muito bem estabelecida, muitas regras para que a gente seja muito aderente à conformidade do país no qual a gente está inserido. Então, o G, mesmo com essa demanda maior do aspecto ESG, o G já vem no DNA há muito tempo. O S, a gente tem hoje muitos trabalhos sociais em todas as unidades da Bayer, e aqui a gente, tanto no entorno, porque a gente cresceu, no passado a planta nossa é uma planta que é de 1976, onde era só a gente, hoje ela está no meio de vários bairros. Então, como que a gente trabalha com o entorno, com muita parceria, portas abertas, transparência, e como que a gente extrapola, tá? Sim. E aí, depois, comentando um projeto que a gente até fez em parceria, começou na planta de São José. Eu ia falar dele, se você não falasse, eu ia falar, então. E depois a gente fez uma parceria aqui com o Ciesp, que a gente começou com Elas da Bayer, depois virou Elas da Indústria Vale. Derivou Elas da Indústria Vale, exato. Onde a gente buscou um projeto social para que a gente capacitasse mulheres. E ali um conceito muito grande de mulheres que eram arrimos de família, mulheres que estavam em condição econômica vulnerável, enfim, como que a gente formaria essas mulheres para que elas ingressassem no trabalho, no mercado de trabalho e por que não ingressar na indústria. Então a gente formou mulheres, já estamos aí na segunda edição do Elas da Indústria, mas somando Elas da Bayer, talvez na quarta. Quarta, né? Foram duas na quarta rotação desse programa. Perfeito. E colocando mulheres dentro da indústria. Então, você tem uma questão de trabalho social com essas mulheres e a inclusão delas no trabalho, que é um exemplo, tá? E na parte do E,
nós temos uma série de iniciativas de redução de consumo de água, de todos os recursos que a gente utiliza, eliminação de lixo em aterro e etc. Mas do ponto de vista de emissões atmosféricas, nós temos uma série de projetos e talvez o mais impactante que a gente está trabalhando. Possivelmente no final de 2026 a gente deve implementar uma caldeira de biomassa no site, que a ideia é que a gente, pelo fato de não ter um biogás chegando aqui, a gente quis acelerar esse movimento e fomos buscar uma alternativa criativa para que a gente tivesse um projeto sustentável ao mesmo tempo rentável, e a gente implementa uma caldeira de biomassa possivelmente no segundo semestre de 26, começo de 27. Estamos agora nessa parte de licenciamentos e trabalhos para que a gente tenha essa mudança da matriz energética que a gente utiliza na nossa caldeira hoje. Muito bom. Só fazer, tem que puxar, né? Não tem jeito. A Bayer realmente foi uma inspiração, Fernando, para a gente. Você acompanha isso no conselho, para realmente fazer esse projeto no social. E a gente não cansa de falar, porque realmente trouxemos ali um olhar diferente, né, para as mulheres. E tem sido um sucesso, e a gente buscou uma nova formatação. O programa tem que fazer aqui já uma propaganda. O programa está terminando agora. Então, a última aula foi ontem. Agora a gente vai ter uma última rodada de apresentação dessas mulheres para uma banca de empresas que vão formar ali, né, que estão nas áreas de RH. E elas vão ter a oportunidade de conhecer essas empresas, né, ter esse contato direto com esses profissionais. Né? A gente sabe que não tem garantia de que ela vai estar empregada, mas é uma bela de uma oportunidade para ela se desenvolver. E, como aconteceu na edição anterior, muitas delas, né, foram inseridas no mercado de trabalho por essas indústrias que estavam com a gente. Então, é um programa que a gente leva com muito carinho e realmente a inspiração foi o programa. E assim, são sementes plantadas, né? A gente começou com uma turma pequena. Hoje, na Bayer em São José dos Campos, a gente começou porque a gente tinha um gap de mulheres na operação. Tínhamos no administrativo de forma muito parecida, entre homens e mulheres, mas na área operacional não tínhamos. E a gente, em 2 anos com esse projeto, a gente saiu de 7% para 15% de mulheres na operação. De novo, ainda é um caminho grande a percorrer. E o quanto isso gerou um reflexo nas outras indústrias, começou com a Bayer, hoje tem 12, 13 indústrias já cresceu participando bastante desse processo. O quanto a gente movimenta, né? Porque a gente percebe o quanto isso muda em casa, o quanto a gente muda a vida dessas mulheres, o quanto elas servem de inspiração para a filha. Como engaja, né? De uma enfim, forma então total, assim, você começa... Enfim, começou sem muitas pretensões e começou a gerar um orgulho muito grande para a gente, porque a gente sentiu que a gente pôde influenciar e aqui um baita agradecimento para a Lê, que quando a gente apresentou a primeira vez, ela falou assim, gostei desse negócio, vamos fazer esse negócio aumentar o tamanho aí e virar a indústria Vale. E a coisa aconteceu, tá? Então, aí mais uma pitada de valor da entidade. Quando a entidade pega alguma coisa, seja uma dor ou seja uma boa prática e torna aquilo comum, as coisas melhoram como indústria e não fica no individual. Perfeito, super bem colocado. Eu acho que é um exemplo super bacana do que a gente citou várias vezes, de você ter várias entidades num objetivo único, né? Acho que a maioria das multinacionais hoje, elas têm na parte de diversidade metas já pré-estipuladas para ir reduzindo esse gap histórico que todas elas têm. E a indústria, notadamente, tem isso, né? Quando a entidade se junta à iniciativa privada nesse mesmo objetivo, você está tendo algo que muitas vezes acontece com a gente se a gente estivesse indo sozinho, que é ter a vaga e não ter a pessoa. Né? Então, a gente, por exemplo, tem algumas regras de contratação que a última, sempre para uma decisão final, eu preciso ter pelo menos uma mulher. Pelo menos. Senão, volta para o RH, volta ou para o Headhunter, para eles voltarem à busca. E, obviamente, isso não é bom, né? Isso atrapalha ao que você quer, que é unir a vantagem econômica com a diversidade. Então, a gente precisa ter esse pessoal preparado. E aí vem a CESP fazendo esse belo trabalho que justamente vai preencher esse gap que a gente tem em várias áreas da empresa. Né? Hoje eu falo com tranquilidade, a nossa empresa melhorou muito também em relação a isso. A gente está em torno de 20% em posições gerenciais. Em LT, leadership, que responde para mim, é 50%. Isso me deixa muito feliz. E agora tem muito para fazer. A parte de governança, como você disse, empresas multinacionais geralmente já tem bem colocado. Eu acho que é uma oportunidade de governança muito boa para as empresas familiares, empresas de menor porte. Essas sim tem muito o que fazer e a gente tem como associação continuar suportando eles nesse sentido. Né? Acho que aí tem uma
uma avenida muito grande. A parte de meio ambiente, a gente trabalha muito aí, como a gente é um fabricante de equipamentos com refrigerante ecológico, processo produtivo. A gente tem, como a maioria das fábricas, tem metas anuais de reduzir o consumo de água, de energia, trocar refrigerantes, etc. Né? Então, isso já tem caminhado bem. O que não pode fazer, e eu repito a última vez, é você não pode querer descasar o momento do país com o quanto você quer acelerar. Porque se você descasar isso, se você não tiver um suporte para fazer... Desequilibra, né? Você desequilibra e você acaba correndo o risco de perder mercado por conta da iniciativa que você está tomando. E isso, na prática, faz um efeito rebote. As pessoas começam a falar, não, então talvez não seja isso, talvez essa ideia não seja boa. E não é. É só uma questão de organização. E eu acho que o que a Bayer e a CIESP fizeram juntos, ou CIESP fizeram juntos, fizeram de uma forma magnífica e é um exemplo para todas as outras empresas também. Vamos falando ainda de ESG, porque eu acho que essa tendência aí de gestão está dentro da... Vamos falar de gestão, na verdade, né? Eu queria falar da tendência, mas eu vou falar a gestão, ela está dentro do ESG, né? Então, essa evolução, né? A gente vê, né? Como eu entrei no mercado de trabalho, como estou no mercado de trabalho, e a evolução da gestão na indústria. Vocês podem comentar um pouquinho de como é isso na Bayer e na Johnson Controls? Bruno, você começa. Vamos lá. Um assunto gostoso, tá? Assunto que talvez renda um outro podcast para a gente falar sobre isso. Mas, então fica o convite. Mas o quanto a gente precisa aprender, reaprender, desaprender nesse processo de gestão e o quanto isso está muito acelerado, tá? De novo, acho que a gente está numa mudança... De forma geral, vou dar um exemplo na Bayer, a gente veio uma mudança estrutural onde a gente passou a diminuir layers para que a gente tivesse menos lideranças e essas lideranças responsáveis por grupos maiores. Então, já começa por aí uma mudança de gestão onde você tem que ser um líder muito mais conectado com múltiplos papéis, multiáreas, porque você vai ter que cuidar não só talvez daquele setor, mas talvez de multissetores. Então, exige uma gestão... Uma visão mais holística. Uhum. O quanto hoje a questão da autonomia, do empoderamento é algo que a gente precisa desenvolver. E não existe autonomia e empoderamento se a gente não tiver uma boa capacitação, uma boa atitude das pessoas, um bom senso de responsabilização. Então, como eu formo isso? Então, eu preciso ser um líder coach, eu preciso ser um líder que forma pessoas para que eles tenham autonomia e empoderamento. O quanto hoje o fator geracional nos traz frios na barriga aí com relação a como garantir retenção, como garantir brilho no olho, como garantir um futuro dentro da organização para gerações que talvez são mais ansiosas pela velocidade das informações, da comunicação. Então, é um cenário como que a gente traz efetivamente inclusão desse grupo, porque é um grupo que vai fazer parte do nosso dia a dia no ambiente de trabalho. Então, não adianta rotular. Pelo contrário, como que eu aproximo, como que eu aprendo com esses jovens, como que eu mostro o valor de uma carreira mais longeva, como que eu mostro o valor de uma carreira, às vezes, especialista. Então, assim, são alguns aspectos, quando a gente fala de gestão, que trazem desafios, mas como eu disse, eu acho que o quanto aberto estamos para aprender, desaprender, aprender de novo como líderes, como gestores, para que a gente esteja preparado para esse movimento que não volta. Eu acho que a velocidade de informação, as comunicações super rápidas, isso tudo gera um modelo de gestão totalmente diferente do que a gente fazia há um tempo atrás. Assim, dei um flavor aqui, alguma pitada, mas esse assunto aqui... Legal, e eu vou acrescentar, vocês sabem, né, mas mudei recentemente de chapéu, saí do mercado de empreender e fui para a indústria, né? E para mim a pauta que inicialmente poderia ser mais desafiadora do dia a dia de trabalho ficou até minimizada com a gestão da equipe, né? Porque era um cenário que sempre trabalhei com pessoas, sempre, né? Mas o desafio maior foi fazer a gestão de diferentes pessoas e diferentes áreas que ali tenho, né? Então, e foi um aprendizado muito grande. Tudo que você falou aí passou um pouco do filme aqui na minha cabeça, né? Tentando trazer esse olhar, né? De como a gente manter o brilho no olho, como que a gente faz realmente para motivar, né?
dar a independência de que a pessoa, a autoestima, ela é capaz de executar, né? E ela poder aí se desenvolver, né? Então, o tema gestão também tem me feito muito pensar, refletir, né? Para onde a gente está indo. Então, Fernando, agora com você, deixando a bola aí. Eu acho que é um tema tão amplo que realmente a gente tem que separar por pilares, mas eu acredito que essa questão geracional é algo que está em voga para todos nós. Todas as empresas trabalham pelo menos com 4 gerações que estão ali convivendo ao mesmo tempo, no mesmo teto. Sim. E que têm motivações completamente distintas ou não similares, e a gente tem que exercer o que já conhecemos muito tempo com o nome de liderança situacional para poder realmente se adaptar. O gestor hoje, ele não só tem que ser uma pessoa super estudada, letrada em relação às práticas, boas práticas de gestão, mas ele tem que ter um lado muito humano, muito entendedor de sua equipe, de suas necessidades, para poder motivar. E eu particularmente acredito que não tem nada melhor ainda, ou não inventaram nada melhor, do que você envolver as pessoas em missões. Né? Missões, para mim, não são... eu não gosto daquelas coisas que soam muito vagas ou extremamente, vamos dizer assim, até inocentes, né? Nossa missão é salvar o mundo, ou, sabe, não é isso que puxa as pessoas, mas você ter missões concretas para a tua empresa, que envolva todo mundo com um bem tangível, algo que você pode atingir. Isso também vale para nações, também, as nações também. Tem um livro fantástico da Mariana Mazzucato, que eu recomendo, que acho que é relacionado a missões, missão desenvolvimento. Que ele fala justamente isso, que o país também, como as empresas, ele tem que se envolver em torno de missões para que você possa ali convergir e seguir adiante. Então, eu acho que esse ainda continua sendo o nosso melhor foco. Agora, uma coisa assim, tudo que a gente está falando remete à resiliência. O executivo tem que ser resiliente, a gente precisa continuar a estar aprendendo sempre, a gente tem que ter uma paranoia do bem, se é que existe isso, que você nunca está satisfeito com o status quo. Gostei do paranoia do bem. Né? Eu nunca estou satisfeito. Eu falo, cara, tem alguma coisa aí que eu não sei, tem alguma área que eu não estudei, tem algo que... Então eu vou correr atrás, eu não dependo da empresa para fazer isso, eu vou correr atrás. E uma realidade hoje que todos nós vivemos, que exige mais do gestor, que é uma mudança na forma das empresas de gerirem as mesmas, que sempre foi muito focado, até por falta de informação mais conectada, no poder regional, e hoje é muito centralizado, que é as tais estruturas matriciais. Então todo mundo hoje tem 4, 5 chefes, tem 4, 5 departamentos que ele tem que trabalhar junto. Isso exige uma resiliência, uma parte política que você não precisava antes. Né? Então, são os desafios que... Você tem um negócio e você tem um apoio, né? Então, você tem ali para... realmente... Tem só um ponto, né? Gostei desse ponto que você falou, Fernanda, a questão de uma gestão por missões claras, tangíveis, enfim, que você consiga mensurar, que você consiga acompanhar. E, ao mesmo tempo, como você faz uma gestão baseada em habilidades, para que você coloque as habilidades corretas para as missões específicas. Sem dúvida. Então, passa a ser uma gestão diferente também, não é uma gestão baseada em currículo. É uma gestão baseada em habilidades que você vai alocar a habilidade mais correta para aquela missão. Sim. Então, isso exige a gente, foi o que você falou, conhecer muitas pessoas, conhecer os times, conhecer as habilidades, gerar autoconhecimento também nas pessoas, né, para que eles conheçam tudo isso e tragam... É outro trabalho que a gente tem que fazer aqui com o CIESP. Né? A gente tem que ter esse alinhamento justamente para poder casar essa capacitação, esses talentos com esse momento, essas missões que a gente tem, que muitas vezes são comuns. Então, pegando um exemplo de países que avançaram mais... de uma forma mais veloz do que a gente. Eles sempre caminharam junto, não só pesquisa em desenvolvimento, incentivo à exportação, mas a questão do desenvolvimento, de capacitação, de formação dos talentos que essa indústria específica precisava para ter sucesso. Exemplo básico, e acho que hoje a gente olha cada vez mais pelo sucesso, é a Coreia do Sul. Como eles conseguiram, entre 90 e até hoje, avançar, aumentando demais a quantidade eles aumentaram
de até 40%, 50% dos formados de áreas técnicas, de engenharia. Que eles entendiam que o país, aquela indústria, era a indústria que eles tinham que ser bons e crescer. Teve momentos que eles tiveram excesso, e de engenheiros não tinham como administrar, porque é quase impossível você fazer esse ajuste fino, e vice-versa, mas tem um caminho, né? E aqui a gente tem que usar a associação para fazer exatamente isso no nosso nível de indústria, né? E eu trago mais um elemento que você trouxe rapidamente, que é o autoconhecimento. A gente tem que trazer a capacitação junto com o autoconhecimento, porque as pessoas, quando elas entram em uma organização, elas precisam entender se aquela cultura, ela cabe para ela. Porque se ela não está dentro daquela cultura, pode ser que não dê certo. Então, ela também precisa se conhecer para poder estar ali feliz e bem, para poder produzir, tá? Isso, né, tudo que a gente comentou. Algo que na nossa geração a gente não passava por isso. Não passava por isso. A gente simplesmente se adaptava ao que precisava se adaptar, nem se questionava, né? E essa é uma mudança que, se você tentar fazer isso dessa forma hoje, você vai perder todos os funcionários mais novos ou diferentes numa velocidade incrível. O turnover vai ser fantástico. Gente, o papo tá uma delícia, mas nós estamos caminhando para o final. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com bate-bola com vocês. Vou passando, vou perguntando e vocês vão me responder. Mas é uma palavra só, tá? Sempre, claro, focado na indústria. Vamos Desafio. Testar. Pessoas. Oportunidade. Tecnologia. Desafio. Não, oportunidade. Vamos trocar agora. Oportunidade. Sustentabilidade. E desafio? Infraestrutura. Muito bem. Agora uma pergunta aqui, para a gente encerrar aqui. Eu queria que vocês ficassem à vontade com esse tempinho que vocês têm para vocês colocarem, né, dentro do que a gente trouxe aqui para a gente fazer esse fechamento. Vocês trouxeram muito a questão, né, da gente ter envolvido, né, a entidade, o governo, né, como isso traz representatividade e força, né, para a indústria. E aí eu queria que vocês falassem, né, vocês já trouxeram em alguns momentos, mas como que vocês entendem que o CIESP pode promover mais, né, esse trabalho, o quanto vocês acham relevante, não só o CIESP, mas as entidades, né, de associações setoriais podem ajudar a promoção do desenvolvimento, né, dessa articulação mais fina, organizada, para com um país mais desenvolvido. Bom, vou começar por essa, então, só para variar na última. Eu acho que eu aprendi nos últimos anos da minha carreira o quanto que eu perdi de tempo por não me aproximar mais das associações e não incentivar mais o meu grupo diretivo a se aproximar das associações. Os executivos hoje, eles têm um desafio tão grande para gerenciar e fazer lucro dentro da nossa situação do Brasil, que é muito comum a gente ficar soterrado com o dia a dia, com as urgências, e não sai dentro daquela bolha do nosso negócio. Para você conseguir realmente fazer com que a tua empresa, a tua indústria seja bem-sucedida ou tenha mais chances, você tem que estar inteirado com a situação macro da tua região, com as associações. É a única forma de você ser ouvido por entidades, por governos, e você ter a chance de fazer a diferença. Então, hoje, a minha recomendação para executivos, e às vezes até hoje escuto executivos na minha mesma posição falando que não tenho tempo para isso, eu só não quero que me atrapalhem. Não é por aí. Por tudo que a gente falou aqui, só tem um caminho, que é esse trabalho conjunto, e a nossa voz é a associação. Boa. Eu acredito muito que a gente cresce com colaboração. Tá? Então, não existe mais o modelo do passado, onde eu crescia sozinho, onde eu sabia tudo, etc. O conhecimento está na porta para fora. A colaboração é que faz a gente crescer como indústria. E se a gente hoje, eu vejo como regional, nós temos na minha opinião, 4 vocações muito importantes, e a entidade pode nos ajudar. Nós temos uma fortaleza de termos uma indústria muito diversificada. Aeronáutica, automotiva, de eletroeletrônicos, agro e etc. Porém, ao mesmo tempo, isso gera uma fragilidade, porque cada um trabalha no seu respectivo setor. Perfeito. E a gente tem a entidade podendo conectar os diferentes. Então, esse é um valor. Nós temos um segundo valor, que a gente, apesar de estar numa região muito boa do ponto de vista logístico, a gente ainda percebe pontos de oportunidade.
A gente tem falado várias vezes, falamos de aeroporto, falamos do Porto de São Sebastião, enfim. Aqui no então, podcast. Assim, como que a entidade pode nos ajudar a sermos ainda melhores do ponto de vista logístico. Terceiros, temos uma vocação tecnológica. Então, quanto que a gente fomenta muito essa questão com o Parque de Inovação Tecnológica, ou a gente conecta os elos para que a gente se ajude. E o quarto, a gente acabou de falar aqui na gestão, acho que a gente é uma região muito próspera do ponto de vista de capacitação em pessoas. Temos excelentes universidades aqui, formações técnicas, mas será que a gente está conectando isso tudo à indústria? A gente percebeu que tínhamos um gap entre Senai e indústria quando a gente falou de entrada de mulheres. E o Ciesp ajudou a gente a gerar um elo melhor. Então, assim, apesar de termos 4 vocações muito boas, se a gente não olhá-las com cuidado e a entidade não ajudar, a gente trabalha de forma isolada. E o Ciesp acho que pode aproveitar essa onda de termos boas vocações para poder garantir que a indústria se conecte nas que já existem, tá? Sem criar nada novo, eu acho que é fortalecer o que já existe e garantir uma boa colaboração. Muito bom, gente. É muito bom escutar. Então, a pergunta foi justamente para a gente, né? Temos aí alguns anos, né? Para a gente poder trabalhar juntos ainda. Então, aqui o Ciesp, vocês sabem, acompanham o conselho. Temos esses comitês setoriais, né? Que promovem essas discussões que são importantíssimas. Então, a gente busca realmente provocar isso. E o podcast serve para isso mesmo, né? Para a gente fazer essa troca e conscientizar cada vez mais, né? Que a gente possa ter executivos escutando e a gente poder ter essa movimentação e cada vez mais pessoas aí trabalhando, como vocês, que são exemplo aqui no Conselho do Ciesp. A minha gratidão por vocês estarem, né, comigo já nesses 3 anos, comigo e com a diretoria, né, e a gente fazendo aqui um trabalho não é de uma pessoa, é de todos, como você comentou, né, Bruno? Então, Elas da Indústria foi exemplo disso. A escola do Senai, né, que a gente está, né, foi uma provocação que a gente começou lá no primeiro ano de gestão, e a gente falou, vamos fazer isso acontecer, e aí foi uma vontade das indústrias, uma vontade da entidade, foi uma vontade do poder público. Olha quando a gente junta as 3 coisas, as coisas acontecem. Então, acho que foi muito bom escutar vocês. Fiquei com vontade de conversar mais. Quem sabe a gente volta aí para a gente poder falar mais um pouquinho. Então, só quero agradecer se querem falar mais alguma coisa. Podemos encerrar. Quer deixar uma mensagem final aqui? Ale, mais uma vez, agradecer por estar aqui, agradecer o bate-papo, agradecer a parceria, reconhecer o excelente trabalho que você tem feito à frente do Ciesp. Nossa. Eu falo sempre aí, a energia que você coloca, a paixão que você coloca para garantir que as coisas aconteçam, que realmente não é fácil juntar, de repente, indústrias que estão em momentos diferentes e trazer aqui, colocar propósito comum, tornar tangível algumas iniciativas, e a gente teve casos que os comitês concluíram e com excelência. Então, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Obrigado pela oportunidade. Fernando, obrigado pela parceria aqui no Bate-Papo e que a gente continue aí no Conselho em prol da indústria aqui de São José, do Vale, enfim, se a gente puder ajudar de alguma forma, vai ser sempre ótimo. Obrigado aí pelo Bate-Papo. Bruno, Ale, obrigado. Um prazer te ouvir, Bruno, você falar assim. Fiquei admirado com o teu conhecimento. Parabéns. Obrigado. Ale, realmente você é uma líder nata. Eu fico muito contente de poder colaborar contigo. Eu deixo uma palavra para quem está escutando a gente, para os executivos, de incentivo que se engajem com o Ciesp. Se vocês estão na região, podem acreditar em mim, isso faz a diferença e é o nosso caminho de fazer as nossas vozes serem ouvidas. É o caminho mais rápido e o melhor para a gente. Então, eu incentivo todos vocês, de alguma forma, a aumentarem o seu contato com a entidade e espero ver vocês aqui em breve. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada, meninos. Valeu.